Fala galera, beleza? Estamos de volta aí hoje para nossa sessão Tiro Curto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre documentação de API. Como a gente vivencia hoje o universo de APIs rolando para todo lado, seja conectando dispositivo mobile com front-ends aí de sites, plataformas, etc. A grande dificuldade hoje que a gente vê nesse universo RESTful é essa questão da documentação. Quando a gente ainda trabalhava com Web Service, ASM-X, WCF, a gente ainda tinha da documentação do WSDL. Agora, por se tratar de RESTful, a gente não tinha nada. Então foi aí que surgiu aí o Swagger, que é um cara aí que nos auxilia bastante hoje no dia a dia. Além de ajudar a fazer testes, né, na nossa API, ele contribui bastante também para a questão de contrato, de documentação. Então, quando a gente vai fornecer uma API para um consumidor, a gente passa aí, né, o endereço do Swag, ele já vai ver todos os métodos disponíveis, né, para realizar a consulta, bem como o que ele precisa passar de entrada e o que ele vai ter de retorno. No site do Swag, ele fala, né, um pouco sobre o que é o Swag, nessa questão de simplificar toda essa parte de API, do RESTful, e a parte da documentação mesmo. Então ele tem essa versão, essa biblioteca gratuita, e tem algumas expansões aí que ele faz alguma coisa mais profissional que é paga, né? Vamos dar uma olhada no código? Para a gente configurar o Swag na nossa aplicação Web API é bem tranquilo. Primeiro a gente precisa importar, né, o NuGet. Beleza, acessando a área de NuGet da aplicação, a gente vai precisar dos meshbucket.ASP.NET Core para poder a gente fazer aí a configuração da nossa documentação, né, dessa API. No nosso startup, a gente vai precisar colocar alguns trechos de código, por exemplo, dentro de Configure Service. A gente precisa incluir o trecho de código onde a gente vai falar, informar para o Swagger sobre do que se trata a nossa API e o caminho físico de onde fica o XML de documentação. Então a gente vai passar lá a informação do título dentro desse Open API Info, né? A versão, a descrição, né? E informações de contato. No caso, ele tem mais propriedades, mas o pessoal geralmente preenche, você encontra em alguns exemplos na internet aí, até esse mesmo eu encontrei no post aí do Renato Groff, se não me engano. E dentro da área de configure a gente precisa também informar aí a questão da rota, né? Então a rota padrão aí, inclusive está até com o nome aqui de conversor de temperaturas, que não é, né, clientes, que eu renomeei. E o segundo passo para a gente configurar a nossa API é a gente habilitar na área de debug, aliás, na área de build, a geração desse arquivo dentro da nossa pasta binária, né? Então ele vai gerar lá um arquivo com o mesmo namespace do projeto, onde vai ser alimentado aí toda essa questão da documentação. Mas o que é a documentação em si? A documentação nada mais é do que esses summaries que a gente preenche no cabeçalho de toda a classe, propriedade, método que é citado no código da API. Então, por exemplo, no nosso controller eu citei aqui que é o controle de cliente, que é intuitivo, né? Mas ele fica acusando para você preencher. A parte do consultor, né, onde faz a injeção aqui do logger. Eu criei dois métodos aqui bem simples para a gente simular nessa documentação, que é um get, onde ele lista todos os nomes de clientes. Eu criei um arrayzinho bem tranquilo aqui, com meia dúzia de nomes. Eu estou usando a minha função handle para poder ele pegar de 1 a 6, então ele fica alternando os nomes. E esse enumerable range é como se fosse um for de 4 ciclos, né? Então ele vai passar 4 vezes e vai criar um objeto para mim chamado cliente VM, preenchendo o ID com o index, né, que seria o contador, e com um nome que é randômico, que vai me retornar esse de cliente. E um outro método também, um get, só que aí eu tive que forçar uma rota por conta dos dois nomes RESTful aí, né, o get. E ele só faz um contains, existe esse nome ou não, então me retorna um booleano.
a nossa VM sem segredo, um ID e um nome, lembrando que tem o summary, né? E é isso, vamos rodar, dar uma olhada, ver como ficou. Olha que bacana, ele traz uma interface bem amigável com a documentação da nossa API. Então ele vem aqui falando na API cliente, onde a gente informou lá no startup, exemplos de documentação da API, code behind, que é aquela área de contato, os meus dois gets, o meu summary listar clientes, o meu try não tem parâmetro, no parâmetro, e ele me retorna uma lista de cliente VM, né, que é ID e nome, que é um JSON no retorno praticamente. E ele está vendo que ele tem um exemplo do retorno, então ele já também mostra como seria se caso porventura a API não estiver funcionando. Vamos testar aqui agora o nome, vamos colocar Juca, ele vai me retornar falso, porque não existe naquela lista um Juca, mas se eu colocar Luciano, ele vai me retornar true. Então é isso, pessoal. Nessa sessão tiro curto é algo bem pontual mesmo, a ideia mesmo é a gente facilitar o dia a dia do desenvolvimento, ensinando mesmo o uso dessas bibliotecas. Uma coisa que ficou faltando aqui é mostrar como eu carrego por default o Swagger, né? Porque se a gente não configurar também, ele vai trazer aí a nossa controller já acionando o método get. Então voltando para o Visual Studio, na área de Launch Settings, a gente tem aqui o Launch URL. Então a gente informa aqui a rota, que é a rota do Swagger. E aqui embaixo também é importante a gente informar, porque se estiver rodando em cima do S-Express é uma coisa e caso contrário não. E é isso, pessoal, beleza? Se você curtiu aí, tá afim de mais vídeos, lembre-se de acionar aí os cards, se inscrever e dar aquele like esperto. Valeu, muito obrigado.